Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa A Nossa Umbanda, com Márcia Moraes e Rafael Ferreira, com ensinamentos para o seu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Oferecimento: Produtos Angatu, a beleza da Amazônia. No ar, programa A Nossa Umbanda, com Márcia Moraes e Rafael Ferreira. Ele vem armado para o arerê, ele vem armado para nos proteger. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um programa Nossa Umbanda. E hoje a vovó Maria Conga vai contar mais uma história, mas antes disso vamos ouvir um recado da Angatu. Meninas e meninos, eu estou aqui para dar o depoimento dos sabonetes artesanais Angatu. É a sabedoria popular e o saber científico. O reconhecimento de que o homem, no seu senso comum, já havia sido confrontado com a necessidade de agrupar informação que fosse promotora de uma vida saudável e equilibrada. Eu uso e aprovo. Eu tinha muitas manchas de sol no meu rosto e eu usei o mulateiro da várzea. Todos os produtos da Angatu têm os seus veículos fornecidos prontos por empresas certificadas pela Anvisa e seguem os padrões de mercado. Feita a ressalva, todo o resto é planta, seja em folha, fruto, casca, semente, extrato, essência, tudo vem da floresta amazônica. E cada uma, ou a combinação delas, tem, segundo a sabedoria popular e o uso pelos nativos ribeirinhos e indígenas, algum tipo de benefício, seja estético ou terapêutico, não medicamentoso, porém eficiente. A linha dos produtos da Angatu é uma combinação de elementos vegetais com veículos prontos, com o objetivo de possibilitar a descoberta e experimentação para os não amazonidas. A floresta vem até a cidade, embalada e etiquetada. E eu gosto muito de usar o sabonete de pripioca. Ele é afrodisíaco, é maravilhoso, minha gente. E também, como eu já disse para vocês, o mulateiro da várzea. Conta a lenda que as guerreiras amazonas se banhavam em noites de lua cheia de um preparo de casca dessa árvore, do mulateiro da várzea, para se manterem sempre jovens e belas. Dessa forma, o mulateiro da várzea ficou conhecido entre as populações ribeirinhas como a árvore da juventude. Tem o sabonete de andiroba, tem de capim-santo, tem de murumuru. Se vocês quiserem maiores informações, manda um e-mail para mim, marciacsmorais@hotmail.com, marciacsmorais@hotmail.com. Olha, eu usei também um sabonete de andiroba. Ele é utilizado para minimizar dores musculares e cansaço, porque eu faço muita academia. Estou dando esse depoimento porque é 100% eficiente. Sabonetes artesanais Angatu. Tchau, meus filhos. Vocês estão bom, meus filhos? Eu comecei a buscar no meu passado, da vivência na Terra, uma historinha que se encaixasse no que vocês precisam escutar. Aí eu me lembrei do menino João Marcos. Menino João Marcos, lá no tempo que eu vivia na Fazenda Grande. Era o filho do dono da fazenda. Vocês entenderam? Era um menininho branco. João Marcos nasceu numa noite tempestuosa. E era aquele, como vocês disseram, a raspa do tacho. A mãe não queria mais ter filho, porque ela já teve 8 filhos. João Marcos foi o 9º filho. E foi um parto, meus filhos, mas foi um parto difícil. Parece que João Marcos não queria nascer na terra. Mas nasceu bonitinho, mirradinho, branquinho. Eu mesmo fiz o parto.
Engraçado, né? Os homens daquela época achavam que os negros eram sujos, que os negros eram animais. Mas na hora de fazer o parto, quem fazia era nós. Eu achava engraçado isso. Nessa hora, as mãos dos negros serviam, né? Para trazer os homenzinhos brancos na terra. Bom, mas uma noite tempestuosa. A mãe de João Marcos, olha, gritou, e aquele menininho branco não nascia. Até que chegou e nasceu. Bonitinho era danado, bonitinho, magrinho. Aí enrolei ele num paninho branco lá dos homens brancos, sacudi ele, benzi ele escondido, para ninguém ver, benzi ele, mas eu peguei um amor tão grande para ele, aquele menininho, ele me chamava de mãe preta. Aí ele foi crescendo, teve muita doença, mas foi resistindo. Como ele era, como vocês dizem, a raspa do tacho, a mãe e o pai não estavam também tendo muito firmamento do amor para aquele filho. Já tinha os outros filhos, tudo grande, já estava tudo estudando, não estava estudando fora. Mas João Marcos ficava ali, entre os negros, né? Brincava lá com as criancinhas negras, andava para lá e para cá. Um dia eu estava na cozinha, João Marcos chegou para mim e disse assim: olha, avó, eu quero ser um negro. Eu quero ser um menino negro. Ô, João Marcos, não é assim, não. Não é a gente que escolhe o que a gente quer ser na terra, não. Não é assim. Porque antigamente eu não entendia. Quando eu vivia na terra, não entendia que tinha um acordo, né? Para descer na terra. Então eu cheguei e falei para ele: não, ô vovó, ô mãe preta, eu quero ser um menino negro. Continuei ali com as minhas panelas e deixei ele para lá. Eu não sabia que ele ia lá perto do rio, perto da lama negra, passou toda a lama negra no corpo e foi brincar com as criancinhas negras. Quando a mãe dele viu aquilo, pegou aquele menino, as duas palminhas dele assim, e deu 21 palmadas na mão dele. Ficou tudo sangrando. E eu fui lá e curei ele. E ele chorava: ô mãe preta, ô vovó, por que eu não posso ser um menino negro? Mas meu filho, por que você quer ser um menino negro? Ah, porque eu vejo que vocês, um e o outro, se amam, mesmo dentro dessa tristeza grande que é a escravidão. E aonde eu vivo, ninguém me ama. Mas não é isso não, João Marcos. Você tem que entender que o seu pai, sua mãe, tem muitos afazeres, mas ela botou você no mundo. O seu pai teve uma participação muito grande no seu nascimento. Não é que eles não gostam de você, é que eles têm muitos afazeres. Ah, mãe preta, então quer dizer que os afazeres deles, eles colocam os afazeres deles em primeiro lugar. Olha, meus filhos, nada que eu falasse para aquele menino ia dar jeito. Mas nunca mais ele botou a lama no corpo. E aí ele foi crescendo, crescendo. Já começou a fazer os estudadores, mas ele era terrível, ele era terrível. Ele quebrava, porque tinha umas máquinas de moer cana, né, que nós botava lá para facilitar o trabalho para o homem branco. Ele ia lá, sabotava essa máquina, ele botou fogo no canavial, tudo que vocês possam imaginar, o João Marcos fazia. Ele queria sabotar a própria família dele. E como não sabia quem que tinha feito, quem que ia pro tronco? Os negros. Até que um dia ele gritou no meio lá, perto do tronco, onde o negro estava recebendo a chibata, ele gritou: para, meu pai! Fui eu que fiz isso. Eu que sabotei todas as ferramentas para os negros não trabalhar. Nessa hora, o pai dele deu uma chibatada no negro, largou o chicote
e foi pegar ele, arrastou esse menino pela orelha até a casa grande. Eu não vi mais João Marcos. Passou bastante tempo. E a mãe dele disse, não leve nada para esse menino. Vocês acham que eu não ia levar comida para essa criança? Tinha o quê? 14, 15 anos. Eu, escondida, ia lá, levava comida para ele. Mas quando eu entrava no quarto, eu percebia que quanto mais ele apanhava, mais ódio ele tinha. Por mais que eu falasse, contava minhas histórias, por mais que eu dissesse para ele que tem que ser assim, João Marcos não mudava. Quando ele saiu do castigo do quarto, ele chegou lá perto da cozinha e disse, Mãe Preta, já tinha uma certa idade. Eu vou ter que estudar num lugar longe. Vou sair daqui, meu pai quer que eu faça isso. Mas eu fiquei sabendo, pelo padre que vem fazer a rezação aqui, que o padre diz que eu estou com demônio no corpo, eu fiquei sabendo que existe céu e inferno. Então eu quero viver no inferno. Sabe por quê, Mãe Preta? Porque no inferno eu vou ter poder. E no inferno eu vou fazer a vida desses homens brancos muito mais inferno do que eles imaginam. Aí eu sentei com ele, falei, presta atenção, vou deixar minhas panelas de lado, vou atrasar um pouquinho meu trabalho, e eu quero que você entenda uma coisa, meu filho. Eu não entendo de céu e inferno como homem branco, mas eu entendo que existe, no que eu acredito, João Marcos, existe os senhores da luz. O que é os senhores da luz? Aí eu fui explicando que cada movimento da natureza tinha um dono. A cachoeira tem um dono, as matas têm um dono, as pedreiras têm um dono. Quando vem a tempestade tem um dono. Eu fui delineando para ele a força dos orixás. Ele ficou magnificadamente, ele ficou muito contente. Ele falou, nossa, mas que belezura. Então tem tudo isso? Tem, meu filho. Só que presta atenção. Existe um outro polo. Esse polo é o que você chama de inferno. Nós chamamos de trevas. E lá nas trevas também tem muita organização. Tem uns seres que vivem lá na escuridão que precisam auxiliar os senhores da luz. Mas esses seres das trevas têm que também firmar toda a proteção para aqueles irmãozinhos que não querem mudar, venham até a terra, bagunçar tudo que você está vendo. Eu achando que ele queria ser um senhor das trevas da lei. Então eu contei toda uma história para ele. Aí ele chegou para mim e disse, bom, se existe uma lei, como a senhora acredita, minha mãe preta, eu quero ser um fora da lei. Eu abaixei minha cabeça e não adiantou nada a história que eu contei, não adiantou nada. Aí ele disse assim para mim, eu vou embora, a senhora não vai mais me ver, mas eu prometo uma coisa para a senhora. Ninguém nunca me amou. Eu não sei nem o que é amor. Então eu vou ser, como a senhora mesmo disse, um senhor das trevas, mas eu vou ser um fora da lei. Aí ele levantou e saiu da cozinha. Eu suspirei, eu tentei. Desde pequenininho, João Marcos tinha uma cabeça meio diferente. É claro que apanhou muito do pai e da mãe. Mas mesmo assim, ele era diferente. E nunca mais vi João Marcos. Ficava escutando umas histórias da mãe, do pai, que João Marcos, já com 30 anos, estava fazendo a maior discórdia onde ele vivia.
Ele era um anarquista. Participou da guerra, ele foi muito pesado na terra. Mas nunca mais soube de João Marcos. O pai dele deserdou ele. Aqui ele não pisa mais, e meu ele não tem nada. Passou muitos anos, eu desencarnei, tive todo o meu aprendizado e entrei em Aruanda. Quando a gente já está trabalhando em Aruanda, existe como se fosse um relatório de tudo que passamos na Terra, de todas as histórias, de todos os irmãos que interagimos quando vivemos na Terra. Que nem vocês, meus filhos, vocês devem ter feito parte do meu passado. Por isso que nós estamos nessa corrente de cura. E nesse relatório, eu sempre dizia para Pai José, Pai José, quando tiver oportunidade, eu gostaria de saber onde está. É como se fosse um DNA. Cada um tem um DNA espiritual, para vocês entenderem. Então eu vou chamar de DNA para vocês compreenderem o que a avó está falando. Então eu cheguei para Pai José e disse, olha Pai José, eu gostaria de, quando tiver oportunidade, e for pela lei, e se não for, interagir negativamente com o passado, eu gostaria de saber onde está o DNA espiritual do menino que viveu na Terra e o nome dele era João Marcos. Tá bom, Pai José disse. No momento oportuno, vamos trazer as informações dele. Em Aruanda se sabe de tudo e do todo. Em Aruanda sabemos da sua problemática, em Aruanda sabemos dos seus conflitos, porque existe o DNA espiritual. E você pode ir para onde você for. Se você desencarnar, esse DNA é como se é um reconhecimento da sua história, uma escritura da sua história, para você entender. Tanto da história de hoje, das outras histórias que você teve. Aí passou um tempo, estou trabalhando ali em Aruanda, fazendo o movimento que eu tenho que fazer. Veio um trabalhador da luz, um amparador da luz. Amparador, para me explicar para vocês, é aquele que sustenta os dois polos, luz e trevas. Ele tem fácil acesso às trevas. É ele que ajuda os trabalhadores da luz e resgatar aqueles espíritos que estão nas trevas. Aí chegou em Aruanda, um amparador, chegou até a mim, fez a reverência e disse, vovó Mariaconga, nós encontramos o espírito que o vosso coração tanto procura. Mas e que bom! E onde ele está? Está lá embaixo. Tá, mas está lá embaixo, firmado em que polo? Quem cuida dele? Qual é o guardião que ele está sentado? Olha, vovó, ele está sentado na linha das trevas que nós não temos acesso. Porque quando se tem um Exu, um guardião tronado, ele tem todas as ramificações e todos os seus soldados. É da lei, vocês estão entendendo? E aí, trabalhamos na harmonia, temos acesso. No caso dele, ele estava trabalhando sozinho nas trevas. Vai ser difícil. Aí o amparador falou, nós não temos acesso. O destino dele já foi firmado e já está sendo cumprido, pelo que ele pensa que é a verdade. Deixei. Mas o meu coração de mãe, não é, meu filho? Coração de mãe, mesmo que esteja lá em cima, coração de mãe, é tudo igual. E fiquei ali rezando, junto com os outros pretos velhos, para que a gente pudesse trazer aquilo que eu vi quando João Marcos nasceu. E rezamos, pedimos. Passou um tempo, veio um amparador e disse,
Vovó, conseguimos trazer um resultado positivo dessa história de João Marcos. Nós vamos plasmar, desde que a senhora dê a permissão, nós vamos plasmar a imagem que a senhora tinha na época da mãe preta dele. Nós vamos plasmar a sua imagem lá onde ele vive. E a senhora, um pouco mais abaixo de Aruanda, nós vamos colocar a senhora numa outra dimensão, protegida pelos guardiões, e ali a senhora vai poder fazer o conversador com ele. Mas ele não pode ver a senhora, porque ele não é alimentado pela luz. Tá bom, vai ser uma experiência muito boa. Eu vou fazer isso. Descemos numa outra dimensão, tive o círculo de proteção dos guardiões e ali plasmei a minha imagem, como fosse um reflexo da minha imagem lá do tempo que eu vivia na escravidão. Perto do trono dele, porque ele tinha um trono muito grande, meu filho, um trono muito grande, ele estava todo deformado. Uma cor muito escura, muito escura. Como ele participou da guerra, muita coisa que ele tinha no corpo espiritual dele não existia mais. Então, o que ele ficou fazendo? Aprisionando espíritos que não conseguiam evoluir. Então, na hora que o ser desencarnava, o ser humano desencarnava, ele via ali, ele via a propensão de pegar aquele espírito antes de um guardião da lei aprisionar. Aí ele laçava. Como, presta atenção, meu filho, como ele sentiu fortalecido, aprisionando todos esses espíritos, ele tinha no trono dele muitos espíritos acorrentados, muitos, que acabavam sendo trabalhador das trevas, mas fora da lei. E ali ele se alimentava. Então ele estava sentado no trono dele, se alimentando de todos aqueles espíritos. Muitas mulheres deformadas, muitas mulheres que tinham feito coisas que não eram para ter feito. Olha, o que tinha de mulher. Muitas mulheres que trabalhavam na vibração sexual. Por quê? A violência, meu filho, quando o homem é muito violento, ele precisa se alimentar de uma força. E ele se alimenta da força sexual. Então ele tinha muita mulher que trabalhava na terra, na vibração do sexo, por conta de moeda, vocês entenderam? Então eu estava naquela dimensão, vendo tudo aquilo, aquele monte de mulher deformada perto dele, homem deformado, e ele ali, se alimentando de tudo aquilo. Aí o amparador falou, está na hora agora, está na hora, vovó Maria Conga, plasme a sua imagem para que a gente possa fazer o conversador. Quando eu plasmei a minha imagem, a minha preocupação não era mostrar a luz, porque se eu mostrasse a luz, é a mesma coisa que eu jogar uma bomba na sua casa. É a mesma coisa de eu jogar uma bomba na sua moradia. Então tinha que ser tudo de acordo com o plano dele. Então minha preocupação era limitar a minha luz para que quando o espírito trevoso do João Marcos visse, não refletisse a luz. Aí me preparei, foi muito tempo, tá, meus filhos? Não foi uma coisa tão rápida. Me preparei e plasmei a minha imagem do tempo que eu vivia na terra, de frente para o trono dele. Quando ele me viu, o coração dele saltou para fora. Minha mãe preta, e a minha preocupação de eu não queria que ele levantasse do trono, porque ele tinha uma densidade muito pesada. E se ele viesse a abraçar a minha imagem ia sumir, porque era mentira, não existia, era uma ilusão que nós estávamos criando ali.
Quando eu vi o coração daquele ser trevoso saltando para fora, a minha imagem se afastou um pouco para trás, levantei a mão e disse: eu vim aqui conversar um pouco com você. Mas aonde a senhora vive, aonde a senhora está? E ele olhando, percorrendo para ele ver a leitura. Olha como é o espiritual. Ele percorrendo a visão dele para ver da onde que eu tinha vindo. Vocês estão entendendo? Olha como que é a visão espiritual. Aí cheguei perto, mais perto dele, e disse: não precise chegar mais próximo de mim. Eu chego até você. E ali nós conversamos. Conversamos, meus filhos, muito tempo. Não dá para dizer quanto tempo eu fiquei na dimensão, mas conversamos. Tentei trazê-lo um pouco mais para quando ele era bebê. Para ele lembrar dos afagos que ele teve da mãe, dos afagos que ele teve do pai, o que o pai queria que ele fosse. Mas, meus filhos, quanto mais eu trazia essa conversa, pior ficava. Mais ele laçava mais ser para o polo dele, mais ele laçava mais espírito para o trono dele. Aí eu disse para ele: você não quer sair daqui? Você não quer evoluir? E quando não tiver mais ser, você acorrentar? Aí ele abaixou a cabeça. Eu sempre vou ter ser, porque sempre tem ser humano na Terra. Aí, meus filhos, eu falei: minha missão acaba aqui. Eu me afastei dele, pedi a ele clareza para ele entender que tudo acaba. Mesmo esse poder que ele tem, tudo acaba. Mas ele não quis entender. Aí, tirei a minha imagem plasmada, me retirei para a dimensão, voltei para Aruanda. Pai José já estava ali me esperando, porque eu fiquei muito tempo fora de Aruanda. Meu espírito estava muito cansado, porque eu percebi que foi uma batalha, meu filho, uma batalha perdida. Voltei para o meu casebre e fui meditar. E na minha meditação, eu entendi que todo mundo nasce como tem que nascer. Eu sei, meus filhos, que por mais que João Marcos tivesse amor do pai, da mãe, não tivesse apanhado, ele ia ver uma diferença na terra entre os homens negros e os homens brancos. Cada ser humano, ele se alimenta da lição que ele precisa, porque isso já foi lá atrás trazido antes de ele reencarnar. João Marcos queria amor do pai, amor da mãe, amor dos irmãos, amor dos avós. Mas será que se ele tivesse tudo isso, ele ia ser diferente? Será que João Marcos, com uma lição do amor, ele iria ser alimentado por esse amor para ser diferente? Não, meu filho. Quem é. Quem é. João Marcos, ele nasceu com uma intensidade negativa muito grande. Muito grande. Deixei o tempo passar. Deixei o tempo curar. E aí que eu sei que o Deus que está acima de todos nós, acima da minha cabeça, acima da sua cabeça, esse Deus, ele vai regenerando as gerações.
Ele vai trazendo homens de boa vontade nesse planeta Terra. E as coisas vão mudando. E esses seres que não querem ser da lei, um dia precisam evoluir. Porque homens de boas vontades estão nascendo na Terra e não podem mais ser alimentados por esses seres. Não serve mais de alimento para esses seres. Tudo muda. O planeta Terra hoje está do polo da cura, não da regeneração, como era naquele tempo atrás, da cura. Então todos que estão nascendo vêm com essa polaridade para evoluir. Cabe a qual se quer ou não evoluir. Mas no tempo de João Marcos, o planeta Terra estava se regenerando. Então já se sabia o que era para ser. Se era para ser bom ou era para ser mal. Quando eu cheguei para o ser trevoso João Marcos e disse, e o dia que você não tiver mais esses espíritos para se alimentar? Aí ele disse, eu sempre vou ter. Porque sempre vai ter ser humano na Terra. Mas ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia de Deus. Ele se achava o Deus, não é? Ele se achava o Deus. Mas ele não sabia de Deus. E por ele não saber de Deus, ele limitou a evolução dele. Achando que esse Deus, que está acima de todos nós, não ia trazer a mudança para o planeta Terra. Novas gerações, o conhecimento espiritual aberto para todos aprenderem. E quando não se tem o conhecimento espiritual, homens de coração bom para ajudar esse, ajudar aquele. O espírito trevoso de João Marcos não sabia disso. E assim se fez. O planeta Terra entrou numa outra vibração. A vibração da cura. Muitos espíritos estão reencarnando na Terra. Com essa nova linguagem. É claro que existe umas atrocidades que vocês veem. Existe. Porque sempre existiu. Sempre existiu as atrocidades. Mas, meus filhos, a cura é certa. A cura é certa. E o homem, por si só, ele tem muitas paixões, não é? Vocês têm muitas paixões. Vocês têm a paixão profissional, vocês têm a paixão pelos estudos, vocês têm a paixão pela família. Vocês têm a paixão um pelo outro. Mas e para a vida? A vida que todos vocês desejam está entrelaçada no outro. Não é assim? João Marcos não queria a mãe, o pai, o avô. Estava. A vida dele estava entrelaçada no outro. Não existe, meus filhos, na Terra, nenhum homem que não tenha sonhado em ter esse amor completo. Todos querem esse amor completo. É que nem a maçã, né? Se vocês cortar a maçã, vocês acham que vocês vão conseguir a outra metade, não é assim? Aí eu quero a minha outra metade. Não é assim que vocês dizem, que vocês falam que eu quero minha metade, eu quero minha metade. Mas, meus filhos, se você cortar uma maçã, ela nunca vai ser mais uma maçã. Vocês podem juntar ela. Então não existe metade. Se vocês cortar e colar, não vai ser uma maçã, vai ser uma maçã cortada. E como vocês vão encaixar perfeitinho? Vai estar aquele corte. Dentro das nuvens do pensamento humano,
Vocês, às vezes, fixam o pensamento num amor que perpetue, até que a morte o separe. Mas, na maioria das vezes, no dia a dia, cresce a decepção. O homem deseja a mulher. A mulher sonha com o homem. E assim nasce o círculo de interesses. Porque quando se cria uma expectativa, é um interesse. João Marcos tinha interesse. Tudo que ele fazia era para chamar a atenção do pai e da mãe. Círculo de interesses. E nesta magia do amor, o parceiro ou a parceira reporta-se para as lembranças de um porto seguro. Você quer que a sua mãe, seu pai, seja um porto seguro. Você quer que o seu amor seja um porto seguro. Imaginando essa perfeição, meus filhos, a dois. Perfeição a dois. Porque quando duas pessoas se unem, querem ser felizes o resto da vida. Você quer felicidade com seu pai e com a sua mãe. Você quer felicidade com o seu amor. Mas na mão na hora quando o seu pai pega a mão e bate no você, ou a sua mãe pega a mão e bate no você, acabou tudo. Aí vem o círculo de interesse. Se encarar, meus filhos, se vocês encarar o relacionamento somente do ponto de vista pessoal, da forma que você pensa, você sempre estará escasso de energia. Por isso que João Marcos precisava acorrentar os espíritos das trevas na vibração do sexo. Porque ele sempre estava escasso de energia. Então, no trono dele, ele precisava acorrentar os espíritos para ele poder se alimentar de tudo aquilo. E por quê, meus filhos? E por quê essa falta de amor, da aceitação dos outros por você? Por quê? Por que de querer esse reconhecimento do outro? Isso traz para vocês um desequilíbrio emocional pro resto da vida. E na maioria das vezes, meu filho, para pagar, porque vocês têm no meritar esse amor, quando vocês querem isso, além do desequilíbrio emocional, vocês ficam escassos de energia. Vocês ficam escassos de energia. E aí o que você faz? Quando você não encontra esse amor, você se reporta para as outras áreas da sua vida. Aí no profissional, na religião, muitas vezes você bebe, muitas vezes você come demais, come muito doce. Você vai colocando essa deficiência que você sente do amor em outras áreas da sua vida. As relações, meus filhos, são espelhos. As relações são espelhos. Por quê? Os opostos é que nem o positivo e o negativo se atraem para se completarem. Se João Marcos entendesse a lei da terra na época, entre negros e brancos, ele nunca ia querer ser o fora da lei. Ele nunca ia querer ser o fora da lei. Nós sabemos, em Aruanda, que existe
dentro do relacionamento do homem e a mulher, afinidades. Quando você se encontra com alguém, que nem quando você nasce do seu pai e da sua mãe, você tem uma afinidade espiritual. Então você tem o pai e a mãe que merece. Ou já teve, se eles já faleceram. Porque é essa afinidade que vai fazer você evoluir. Mas é uma afinidade, não é a sua afinidade. Às vezes você está com um companheiro aí, uma companheira, que você não entende, que você sofre, mas tem uma afinidade. Se não tivesse essa afinidade, vocês nunca estariam juntos. Às vezes vocês têm um amigo, que nem eu estou sentindo aqui, que vocês têm aquele amigo que vocês não conseguem falar não. É aquele amigo que suga vocês. E vocês não sabem falar não. Vocês não sabem falar a verdade do sentimento que vocês têm para essa amizade. É uma afinidade. Por alguma razão, vocês se uniram para aprender alguma coisa. Agora cabe quem que vai aprender? Você ou ele? Você ou ela? A afinidade existe. Juntou vocês. Agora, quem que vai aprender a lição? Se João Marcos entendesse isso, que ele tinha uma afinidade com aquela família, ele ia entender a lei que tinha na terra. Porque não importa se aquele ali não entende o negro, não importa que aquele ali está botando o negro no tronco. O que importar é a lição que ele tinha. Obrigado, meu filho, obrigado. Você quer trocar aqui? Ah, tá bom, né? Tá bom, pode deixar. Era bom, né, meu filho? Você troca para mim? Obrigado. Se você quiser já trazer a cesta também. Estou falando aqui com o moço. Não importava, meu filho, se o homem branco botava o negro no tronco, ou se o homem branco fazia o que fizesse com o negro. O João Marcos podia fazer a lição do amor que ele tinha pelos negros. Porque ele tinha uma afinidade com os negros. Mas como ele nasceu no período da terra, da regeneração, ele já veio com esse polo negativo. Ele já veio com esse polo negativo. Nas indecisões, meus filhos, dos sentimentos, a paixão se firma. E da mesma forma que chega, vai embora. Da mesma forma que chega, vai embora. Às vezes vocês falam, nossa, eu gosto tanto desse meu amigo, dessa minha amiga, eu gosto tanto desse homem ou dessa mulher, mas da mesma forma que vem, vai embora. Porque começa a trazer a lição da afinidade. Afinidade, meus filhos, é energia que une vocês. Você tem uma energia igual àquela pessoa. Às vezes você chega e fala assim, eu não sei porque eu passei tudo que eu passei nesse meu trabalho. Porque o meu chefe é o demônio na terra. Mas você está perto dele. Por que você está perto dele? Afinidade. Ah, eu não sei por que eu casei com esse homem. Eu não sei por quê. Sofri tanto. Estou sofrendo tanto. Afinidade. A sua energia se encontrou com a dele. E vocês estão aí. Para um dos dois evoluir. Vovó, os dois evoluem? Às vezes sim, mas é difícil. Porque na abertura do polo, olha, eu vou falar outra coisa aqui, que vocês vão falar, nossa, o que a vovó está falando é uma coisa que ninguém nunca falou. Que nem nesse grupo que está aqui, escutando essa véia.
Essa verdade que essa véia está falando, de afinidade, não é todo mundo que vai conseguir pegar. Não é todo mundo. Vocês podem ir num terreiro todo dia. Todo dia. Vai lá, toma passe, fala com o preto velho, depois volta para casa. Vai todo dia. Vai todo dia. Se você não entender o que você vibra dentro de você, e se você não mudar esse padrão de energia, esse padrão vibracional, você vai ter afinidade com todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu não sei porque eu estou trabalhando com essa mulher. Essa mulher é mais nova que eu. Essa mulher tem o nariz arrebitado. Essa mulher tem muito dinheiro. Porque eu sou mais capacitada que ela. Por que eu estou trabalhando com ela? Afinidade. Você tem algo que você precisa aprender, se você aprender também. Se não é capaz de ela evoluir, você não evoluir. Vocês precisam tirar da cabeça de vocês o que vocês pensam de relacionamento. Para de pensar nessa perfeição. Só vira perfeição quando você evolui. Aí você entende o outro. Porque você fica num patamar e você olha o outro com os olhos de inteligência emocional, de sabedoria. Aí você começa a compreender. É que nem João Marcos, se ele olhasse a história de uma outra forma, não estaria passando por tudo que passou. Tá bom, meu filho. Obrigado. Mas aí vocês vão me falar, mas vó, essa magia do amor que todo mundo fala, né? De olho no olho, essa coisa de pele, essa magia existe? Será que alguém pode olhar para o outro sem ver só aquela parte do físico? Ou aquela coisa de interesse? Obrigado, meu filho, obrigado. Será que dá para ver isso sem ter aquela coisa de interesse, né? Eu gosto de você porque você tem isso. Ou porque você é isso, né? Eu gosto de você porque você tem isso, ou porque eu gosto de você, ou porque você é isso. Será que tem isso, meus filhos? Sem desejar quanta pessoa tem de moeda, né? Será que tem isso, meus filhos? Sabendo que não existe uma unidade perfeita, que não existe uma maçã completa, depois que corta, não dá mais para juntar? Será que tem isso? Existe a perfeição entre os homens? Meus filhos, é no relacionamento que um é tocado pelo outro. Para entender a lei da flexibilidade. Porque é no relacionamento que você compreende a lei da flexibilidade. Eu não posso dar um passo para João Marcos, porque se eu der um passo para o ser trevoso, eu vou definhar, porque eu sou Luiz. Mas eu posso recuar um pouco e escutar o João Marcos, por um momento certo. Se ele não evoluir, no tempo certo, tudo evolui. A flexibilidade, meus filhos, envolve a aceitação do que o outro é. Isso não implica você ter uma tolerância passiva. Isso não implica uma tolerância passiva. Mas olhar para o outro lado positivo de cada relacionamento. Porque, meus filhos, quando todo mundo via
João Marcos na Terra, um menino problemático, um menino revoltado, eu vi o lado bom de João Marcos. Porque ele tinha. Então você vê o seu relacionamento e vê o que tem de positivo. O que tem de bom. E permitir desenvolver esse lado positivo. Sem entrar no jogo de interesse. Vocês estão me entendendo? Sem entrar no jogo de interesse. Diz aquele ditado na Terra, não sei se vocês já sempre... Vocês sabem, vocês sempre falam. Quando um não quer, dois não brigam. Não é assim? Quando um não quer, dois não brigam. Eu vejo aqui nesse grupo um menino que está muito revoltado com a situação que está passando na casa. Mas se você entender que a sua casa é um menino jovem, tá? Que eu estou falando. Se você entender que na sua casa tem um pai, uma mãe, que nasceram numa época diferente de você, são gerações que vivem no mesmo ano, mas em compasso diferente. Não adianta você ficar falando, brigando, impondo. Porque o pensamento deles é querer ter e fazer o melhor por você. E é o melhor que eles acham que é desse jeito. E não adianta também você impor a sua religiosidade. Porque se você é da Umbanda, você sabe que você tem que ter amor e caridade pelos seus. Na verdade, a guerra, meu filho, os conflitos, são duas forças divergentes. Só se firmam quando um impõe a verdade ao outro. É por isso que existem os conflitos, as discussões, porque um quer impor a verdade do outro. E por que vocês não param para escutar a verdade do outro? Será que vocês são donos da verdade? Aceitando as emoções, se apaixonar todos os dias, ir além dos limites da paixão, vocês conseguem fortalecer o relacionamento. Sem rigidez, sem resistência e sem autoritarismo. Por que é tão difícil, meus filhos? Por que é tão difícil? Vocês se abrir para o amor sem ter o conflito. Ou a rede de interesses, né? Os relacionamentos, eles são erguidos pela criatividade diária. Como aquele que rega uma semente todo dia, para ela sair da terra e se tornar uma grande árvore. A vida, assim, meus filhos, se apresenta menos penosa, sem luta. É a responsabilidade de cada um para apimentar uma relação sem preconceito. É o que eu fazia com o João Marcos. Cada vez que ele vinha, estava lá na cozinha, eu alimentava nele o amor. Por quê? Vocês têm tanto interesse pelo outro. Por que tanto interesse? Porque tem que ser do jeito que vocês querem. Visto, meus filhos, da visão espiritual, todos são perfeitos. Todos são perfeitos. E do ponto de vista humano, de vocês, não existe perfeição. Porque dentro do relacionamento, vocês buscam a perfeição de vocês. Aí vocês acham a imperfeição. Olha, meus filhos, eu trago essa história para vocês porque eu queria
que vocês entendessem os conflitos diários que vocês passam. Se vocês encarar a vida somente do seu ponto de vista, você sempre perderá na vida. Agora, ao contrário, se você olhar para o outro ângulo, para o outro lado, você pode se apaixonar todos os dias. Porque Deus está curando o planeta Terra. Mesmo que você não acredite, tem muita gente boa nesse mundo. E vale a pena amar. Vale a pena amar a perfeição do outro. Vale a pena amar a sua afinidade. Para de achar que o que você está passando com uma determinada pessoa é kármico. Que kármico o quê, meu filho? Vocês que são karmo demais. Vocês que são karmo demais. Eu estou passando o que eu estou passando com o meu chefe, com o meu companheiro, com o meu irmão, com o meu tio, porque é kármico, é uma relação kármica. Olha, meu senhor, olha. Isso aí é conhecimento que já há muito tempo mudou. Nós fala que é conhecimento da Terra retrógrado. Muito tempo mudou. A vida supõe um desenvolvimento de uma nova atitude. Porque em cada um existe algo de bom. E se existe esse bom, vale a pena ver, sentir, desenvolver e acreditar. Agora, vocês que estão sozinhos, é porque vocês precisam acalmar o coração. Agora eu estou falando para as mulheres que estão sozinhas. Acalmar. Não fique igual aqueles cavalos selvagens. Vocês sabem como é cavalo selvagem? Querendo pegar, amansar. Quanto mais vocês querem prender o tempo para vocês conseguir o amor, mais selvagem ele vai ficar. Acalma o coração. Vai vir por vocês esse amor. Dentro da sua afinidade. Dentro da sua afinidade ele vem. Mas acalma o seu coração. Porque assim tudo se firma. Tudo acontece no tempo certo. Essa avó agradece mais uma vez essa oportunidade. Para você que gosta de escutar histórias da vovó Maria Conga, você pode acessar o canal do YouTube, youtube.com/sensitivamarcia, e lá tem várias histórias da vovó Maria Conga, algumas palestras do Senhor Sete Encruzilhadas e vários outros trabalhos da Márcia. E eu convido vocês para sábado agora participar da Caravana Cigana, um trabalho regido pela Cigana Madalena do Portal do Amor. Nesse trabalho a Márcia vai trazer o mapeamento do seu campo emocional através do tarô do amor, e após você vai passar por uma energização e limpeza através do portal de leite e flores, equilibrando o seu campo emocional, ok? Para você ter mais informações sobre esse trabalho, você pode enviar um e-mail para Márcia, marciacsmorais@hotmail.com, ok? Até a próxima. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa A Nossa Umbanda, com Márcia Morais e Rafael Ferreira, com ensinamentos para o seu equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Oferecimento: Produtos Angatu, a beleza da Amazônia. Em seu cavalo, ele vem montado, de espada.